aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um conteúdo top da Máximos SMS, que hoje nós iremos tratar sobre a parada cardiorrespiratória como livro de cabeceira, como livro de emergência, como emergencista que sou, é esse livro Emergências Clínicas da USP, e nós iremos trabalhar hoje com você com conteúdo top exclusivo para nos posicionarmos em algumas situações de emergência. E hoje quero trazer como um exemplo um estudo que foi uma defesa de um estudante de segurança no trabalho, que ele relata o seguinte caso. Estava no refeitório de uma determinada indústria, de repente houve-se um grito e a agitação, muitas pessoas agitadas, aquele burburinho acontecendo, e corre gente para um lado, corre gente para o outro, sem saber o que fazer, e ao aproximar-se ele observou que existia uma pessoa com as mãos no peito e gritando. Só que ele percebeu um padrão respiratório um pouco diferente, que fazia... Essa respiração pode ser oriunda de um engasgo ou pode ser uma coisa chamada de gasping, que era o caso desse jovem. Ele estava gaspeando, não era engasgo, era um gasping. Ele não conseguia respirar por motivos ainda não elucidados, mas que a posteriori ele desenvolveu uma coisa chamada de PCR, parada cardiorrespiratória. E nesse momento que ele parou, o jovem tomou algumas condutas que eu não irei tratar das condutas deles, e sim das condutas que nós devemos tomar ao se deparar com uma situação de emergência desse nível. Vem comigo que eu vou falar de uma coisa com vocês hoje chamada de BLS, Suporte Básico de Vida. No Suporte Básico de Vida, uma das primeiras primícias que você, Máximos, que sabe o que faz, fará a seguinte coisa. Primeiramente, isolar o local, afastar os curiosos e manter a calma. Fazendo isso, você garantirá mais que 40% da ocorrência em suas mãos. Aqui quem vos fala é Sidney Venâncio Xavier, emergencista, que iremos tratar mais a bem no profundo esse tipo de atendimento. E eu conto com você para fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque através das suas mãos você pode mudar vidas. E eu sei que com a Máximos você começou agora a mudar a vida de muitos. Então, primeiro elo. Primeira coisa, garantir a segurança. No primeiro elo é ligar para o serviço de emergência. Ah, Sidney, qual o serviço que eu devo ligar, que eu não sei para onde eu vou ligar? Calma. Você liga primeiramente para 192. Por que 192? Porque é um serviço que conta com equipe médica e vem com todo o aparato necessário para dar continuidade a um trabalho que você iniciou para garantir uma boa sobrevida para esse paciente. Então, você, ao se deparar com uma situação dessa, isolou o local, iniciaremos o primeiro contato com a vítima. Então, senhor, se ele não responder, eu passo para outro, que é o estímulo doloroso. Isso simultaneamente muito rápido, porque a cada 1 minuto que eu deixo de comprimir o tórax, ele perde 10% do índice de sobrevida. Então, quanto mais precoce eu comprimir o tórax dele, melhor a sobrevida desse paciente. Então, meus queridos, observem comigo. Primeiro elo, eu isolei. Primeiro elo, ligar. Segundo elo, comprimir o tórax. Sidney, como é que é feita essas compressões? Essas compressões são no centro do externo, de forma que eu afunde 5 centímetros de profundidade a cada compressão. E nessas compressões eu possa mensurar se a minha compressão está com qualidade ou não. Mas antes de você comprimir esse tórax, você já fez o primeiro contato, você já fez o estímulo doloroso e vai checar o pulso. Só que nesse checar o pulso, você vem no pulso radial, procura o pulso e não encontra pulso. Ah, professor, por que eu vim no pulso radial e não encontrei? Muito simples. No pulso radial, você não encontra porque a vítima está apresentando uma coisa chamada de vasoconstrição periférica. Nessa vasoconstrição, os vasos das extremidades se contraem para concentrar o maior volume de sangue na parte central. Então, qual seria o lugar mais adequado para eu fazer a checagem desse pulso? Pulso carotídeo. A recomendação é que você pressione aqui, e essa pressão que eu posso ficar checando, geralmente eu não poposso passar de 10 segundos, ou seja, tem que ser muito rápido, justamente por conta do índice de sobrevida. Então, ele chegou lá, o rapaz estava lá, ele isolou a área, conseguiu alguém para isolar a área foi devidamente isolada. Nesse momento que a área foi isolada, iniciou a ligação e ele começou o processo das compressões.
Tórax desnudo, tirou toda a camisa, expôs o tórax, observou o tórax e começou as compressões. As compressões realizadas no centro do externo, afundando a 5 centímetros de profundidade. E nessas compressões, como foi uma parada evidenciada, ele viu o momento da parada, na empresa existia uma coisa chamada de desfibrilador externo automático, o famoso DEA. Então, ao chegar o DEA, ele colocou o DEA do lado da cabeça do paciente, tirou as pás, colou uma subclavicular e uma no ápex, abaixo da axila. E nesse momento, ligou o aparelho. Quando liga esse aparelho, a sua conduta é afasta, afasta, analisando, para que ninguém toque no equipamento, para que a energia estática não faça uma leitura inadequada, para que rádios, transmissores, celulares não fiquem nada próximo da parte eletrônica do DEA, para que ele não venha indicar condutas errôneas ou por interferências externas. O ambiente tem que ser rígido, seco, para que eu possa também comprimir bem esse tórax, tá? Se tiver alguma coisa embaixo do tórax da vítima, vai ter que ser tirado. E nesse momento que você liga o aparelho, como eu disse, afasta, afasta, para que ninguém toque no paciente. Nesse momento em que ele está analisando, ele irá dar algumas condutas, tipo, se o paciente respira e emite algum estímulo, checar pulso. Isso o aparelho indica. Por quê? Porque às vezes ele emite um traçado que é chamado de atividade elétrica sem pulso, que para o aparelho o coração dele está funcionando, porque eletricamente ele está funcionando, mas mecanicamente esse coração está parado. Por isso que você deve sempre checar o pulso, porque se ele tiver em atividade elétrica sem pulso, o aparelho não vai indicar choque. Então, Sidney, quais seriam os ritmos indicativos de choque? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, que geralmente acontece nos primeiros 5 minutos de uma parada. São evidenciados esses ritmos. Então, se deparou com esse ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, qual a indicação? Choque. Então, quando você estiver com o desfibrilador externo automático ligado e se deparar com taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, qual a primeira conduta? Choque. Ah, Cid, mas já fazem mais que 10 minutos que ele está em uma parada, qual seria o indicado? O choque ou as compressões? Aí muda de contexto. Primeiro as compressões e em seguida o aparelho conectado sobre o tórax do paciente, monitorando, ele irá fazer uma reavaliação e indicará se vai ser necessário choque ou se vai ser necessário dar continuidade às compressões. É dessa maneira. Então no primeiro elo, liguei, primeiramente isolei, depois eu liguei para o serviço de emergência, depois eu começo as compressões, depois eu desfibrilo e aqui é chegado a equipe de emergência para dar continuidade ao trabalho que você fez. Com essas e outras medidas, com o cuidado adequado, sabendo utilizar o desfibrilador externo automático e comprimindo bem esse tórax, você vai garantir sim uma ótima sobrevida desse paciente e nós obteremos, através da sua vida, através da minha vida e de outros testemunhos, de muitas vidas salvas através da sua mão. Forte abraço, fica na paz e continua conosco na Máximos SMS, que é o que tem de melhor em urgência e emergência. Muito obrigado.